Bom dia, seja bem-vindo, é bom vê-lo e ouvi-lo por aqui, Rodrigo. Vitório, muito obrigado. Um prazer estar com você. O segundo dia que nós, venezuelanos, estamos vivendo sem o ditador Nicolás Maduro. É uma alegria transmitir esse sentimento para vocês, os brasileiros. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo, a chance de te ouvir. Eu queria entender de fato, né? Aliás, teve um post, talvez para mim o mais emblemático desse final de semana, que não é invasão, é libertação. Eu ouvi dessa forma. Não, o povo venezuelano entendendo que não é uma invasão, e sim libertação. O que de fato a gente tem 48 horas depois da captura de Maduro? Qual é o rescaldo disso, Rodrigo? De fato é a libertação? O que se esperar agora da vice, que já tinha articulado desde outubro, segundo o jornal O Globo, né, com os americanos, essa captura de Maduro? O que de fato a gente tem agora? Sim, primeiro vamos lembrar aquela entrevista que nós tivemos vários meses atrás, quando começou essa notícia de que os navios americanos iriam ao Caribe, né? Nós estivemos aqui junto contigo e falamos para a audiência nessas semanas que o que aconteceria era um possível bloqueio do transporte marítimo da droga que sai da Venezuela para os Estados Unidos, o que aconteceu. 20 navios narcoterroristas foram eliminados, né? E também o que aconteceria possivelmente era o bombardeio seletivo na Venezuela e a extração de alguns membros da elite, o que aconteceu de fato nessa semana. Aconteceu um bombardeio na madrugada do 3 de janeiro e foram capturados Nicolás Maduro e a mulher dele, a Cília Flores, né? Então, o que vai acontecer daqui para frente? Os próximos dias serão determinantes. Nós temos que analisar muito bem a fala do Donald Trump e o secretário de Estado, Marco Rubio. Tendo em conta que Marco Rubio é uma pessoa que está muito perto da situação venezuelana, desde que ele era representante no Congresso. Porque na Flórida tem uma população venezuelana, aliás, a maior população venezuelana nos Estados Unidos. Então ele fica muito perto da situação da Venezuela e ele tem sido muito importante durante todo o recorrido durante mais da última década, mais 15 anos ele falou ontem, né? Então ele sabe como é o fenômeno político venezuelano. Eles estão dando a chance agora a Delcy Rodrigues, que é a número 2 do Maduro, ela faz parte também do cartel dos Sois, o chavismo está ainda mandando na Venezuela. E aí eles estão dando umas chances para eles fazerem algumas coisas que os Estados Unidos estão pedindo, né? Hoje cedo, Trump falou, nós queremos recuperar o país rapidamente e ir para umas eleições, né? E ontem Rubio falou também uma coisa que é relevante. De momento, no curto prazo, precisamos conseguir alguns objetivos transcendentais na qual se precisa de ordem e estabilidade no território venezuelano. E quem tem hoje essa possibilidade de garantir ordem e estabilidade para os americanos, infelizmente são os chavistas no poder, porque eles têm o controle das armas, né? As forças democráticas, sendo que o país foi desarmado pelo chavismo durante muito tempo, hoje nós não temos poder de fogo superior ao chavismo no terreno. Portanto, sendo que a população venezuelana, a grande maioria, está contra o chavismo, a grande maioria elegeu Edmundo González, 28 de julho de 2024, como novo presidente, a grande maioria da população venezuelana não tem armas para garantir a ordem e a paz, neutralizando os narcoterroristas que estão no poder. Essa é a infeliz realidade agora. Mas a saída do Maduro foi um passo muito importante, Vitória, porque já começa-se a demonstrar que os Estados Unidos estão indo para frente em sério, né? Pela primeira vez, que durante mais de 2 décadas de negociações, de países indo para a Venezuela para tentar negociar com a oposição, chegar a acordos, todo o que busca o chavismo é ganhar tempo, enganar as pessoas, né? Aí os Estados Unidos disseram, vocês não nos vão enganar.
nos vão cumprir acordos conosco. Se não, vocês não cumprem acordo, vocês vão sofrer as consequências. Aí eles tentaram negociar com Maduro, deram chance para Maduro sair, ofereceram para eles um exílio dourado lá na Rússia, Turquia, México, vários países se ofereceram para receber Maduro. Ele não aceitou, então ele foi capturado. O que deixa aberta a possibilidade de que se a Delcy Rodrigues não cumpre com as exigências que estão pedindo os Estados Unidos, para ela possivelmente poderia ser capturada também, porque ela tem um processo aberto nos tribunais, no judiciário dos Estados Unidos. E assim como ela, o irmão, Jorge Rodrigues, quem é o que sigue na cadeia do mando como presidente da Assembleia Nacional. Então, agora estamos à expectativa do que falará a líder da oposição, Maria Corina Machado, frente ao que está acontecendo agora. Porque os comentários do Trump são um pouco confusos em relação à realidade venezuelana. Ou seja, Maria Corina Machado, indiscutivelmente, é a líder da oposição venezuelana, conseguiu refazer a oposição depois do fracasso do Guaidó, conseguiu movimentar a população venezuelana para participar no processo eleitoral, controlado pelo chavismo, e conseguiu provar com o voto impresso que dá a maquininha venezuelana, que ela ganhou a eleição com Edmundo González Urrutia, com 70% de apoio, né? Então, esse é um fato político que tem que ser relevante no meio. De momento, os Estados Unidos estão atuando pragmaticamente na resolução, conseguindo seus interesses, garantindo seus interesses, para que não aconteça a mesma coisa da Iraque, né? Sim. Que foi um fracasso, foi uma mancha na história diplomática dos Estados Unidos. Eles querem garantir primeiro os seus interesses com a questão do petróleo, mas que com isso também consigam uma mudança, porque também Trump falou, e é relevante, nós não vamos permitir que eles tenham um sucessor, né? E isso é importante por quê? Porque o chavismo traz para o continente americano uma grande influência dos inimigos dos Estados Unidos, que são os outros impérios, Rússia, a China e Irã. Então, é totalmente relevante o que vai acontecer com a Venezuela, vendo o panorama mundial do que está acontecendo na Rússia, do que está acontecendo na Taiwan, do que vai acontecer no Meio Oriente, né? Venezuela é relevante nesse jogo, porque os outros interesses estão também envolvidos na Venezuela. E que os Estados Unidos recuperem sua influência no continente americano desse jeito como eles estão fazendo, isso vai ajudar a eles a também enfrentar os demais fenômenos políticos em outras partes do mundo. Roderick, Olavo Pellegrina Júnior está aqui conosco. Olavo tem uma pergunta para ti. Pois não, Olavo? Roderick Navarro na tua escuta. Roderick, bom dia. Muito bom conversar com você, muito bom te ouvir e a oportunidade de te perguntar. Há um ponto relevante sobre Delcy Rodrigues, ela tem quase uma missão concedida pelo governo americano. Mas essa missão, que seria atender, como você bem colocou, primeiramente os interesses americanos na Venezuela, essa missão tem alguns obstáculos importantes dentro da própria estrutura governamental da Venezuela, como, por exemplo, o Diosdado Cabello. Você entende que Diosdado Cabello é o cara que controla o exército dentro, as forças militares dentro da Venezuela. Delcy consegue, no seu ver, cumprir o papel que o governo Trump, para qual o governo Trump a elegeu, ela consegue, por exemplo, calar ou minimizar Diosdado Cabello, as forças militares da Venezuela, ou você entende que isso talvez seja um desastre já pré-estabelecido? É muito importante sua pergunta, obrigado, viu? Porque é uma pergunta totalmente natural e válida. O que vai acontecer com Diosdado Cabello, que é o cara mais radical do chavismo, e que hoje é o ministro do Interior e Justiça da Venezuela? Ou seja, ele controla todos os corpos de policiais, de inteligência, está baixo seu comando, né? Que, por outra parte, Vladimir Padrino, que é o ministro da Defesa, é quem tem o controle dentro das Forças Armadas. Mas o Diosdado Cabello
tem o controle da polícia política, ou seja, ele pode perseguir militares para prendê-los presos e condená-los por tantos anos por traição na pátria e todo esse negócio, né? Então, o poder do Diosdado é realmente relevante e importante. Frente a tudo o que está acontecendo, se vamos analisar como foi a saída do Maduro e a atitude de Maduro, com os vídeos que os Estados Unidos estão espalhando já pelas redes sociais, nós vemos que o Maduro não está com medo, não está de cara fechada, ele está brincando, ele está sorrindo, né? Entendendo a psicologia dos chavistas, nós entendemos que aquele pessoal é ideológico, é militante, é radicalmente guerrilheiro, eles são castristas, né? Eles têm na cabeça dele uma mente revolucionária, entenderam? Então, eles estão sendo os protagonistas da Revolução Bolivariana. Essa é a narrativa deles, essa é a visão do mundo deles, ok? Então, eu não tenho dúvidas, mas não tenho provas também não, de que eles acordaram, sacrificaram Maduro pela supervivência da Revolução Bolivariana, né? Eles, na Venezuela, se vocês veem o discurso da Delcy e os demais, Maduro é um herói, né? E ele voltará para a Venezuela. Esse é o discurso deles agora, né? E, nesse sentido, a presença de Diosdado nas últimas 2 reuniões públicas feitas pela Delcy é bem relevante. Primeiro, Delcy tomando posse como vice-presidente, agora como presidente, e depois na reunião dos ministros, na qual foi publicado um comunicado em espanhol, e por primeira vez eles fazem um comunicado em inglês, para os americanos lerem, né? Na qual eles aceitam, entre aspas, cooperar e trabalhar em conjunto com os Estados Unidos, né? O que acontecerá? E aqui nós vamos fazer perguntas para tentar analisar o fenômeno político, né? O Trump falou que, de ser necessário, levarão militares norte-americanos para a Venezuela. A pergunta é, o Diosdado Cabello vai aceitar? O Vladimir Padrino vai aceitar? As forças armadas venezuelanas serão submetidas às forças armadas norte-americanas no terreno? Essa é uma coisa que ainda não está muito clara, né? Tem muita incertidumbre nisso. Não está claro o que vai acontecer nesse sentido. Os americanos disseram que vão levar militares para a Venezuela se eles não cumprirem as exigências. Quais são essas exigências, né? Será que essas exigências são que o petróleo venezuelano irá exclusivamente para os Estados Unidos? Aí eu posso pensar que, pela supervivência da Revolução Bolivariana, eles estariam dispostos a fazer isso. Por quê? Porque o melhor parceiro petroleiro que tem a Venezuela é os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos foram que construíram realmente a indústria petroleira, né? Mas depois os americanos deram para os venezuelanos, num processo de nacionalização que fizeram nos 70, toda a tecnologia, o know-how e todo o conhecimento para os venezuelanos levarem para frente a indústria petroleira, né? Por isso, a indústria petroleira é nacional e é venezuelana. Agora, os ativos venezuelanos nos Estados Unidos, como Citgo, é muito importante. As refinerias dos Estados Unidos aceitam o petróleo venezuelano, que é um petróleo bem particular, é um petróleo pesado, né? Então, é um petróleo que os norte-americanos estão acostumados a trabalhar. E vai sair mais barato para eles comprarem da Venezuela que de outras partes do mundo. Então, além disso, eles vão, com o controle do petróleo venezuelano, vão controlar esse acesso que tem Irã, que tem Rússia e China sobre o petróleo venezuelano, frente aos futuros conflitos que estão aí na porta, como já falei antes, né? Ucrânia, Taiwan e o Meio Oriente. Então, é importante no jogo político mundial que os Estados Unidos controlem o petróleo venezuelano. E para a supervivência do chavismo, eles vão deixar acesso total ao Trump, que é o que está pedindo. Agora, é importante saber que o chavismo não vai abrir mão do poder. Ou seja,
nós não vamos ver, de momento, a libertação dos presos políticos, ok? Nós não vamos ver a Delcy dando autorização a Maria Corina voltar para a Venezuela e fazer política, ok? Nós não vamos ver a volta da liberdade de expressão para a Venezuela. Eles vão conservar o poder, dando tudo para o chavismo, para os Estados Unidos. Então, de momento, o que vai acontecer nos próximos dias pode ser, não é que de fato isso seja assim, mas é um cenário. Um país governado pelos chavistas para ser uma colônia governada por chavistas, né? Eles vão tentar chamar a eleições, né? Mas a pergunta é, que tipo de eleições? Eleições com a participação da oposição? Eleições ainda controladas pelo chavismo? Controladas quer dizer que não vão deixar a oposição real se organizar da mesma forma que se organizou no 28 de julho de 24 para tomar conta de todas as atas e estar presentes em todas as sessões eleitorais com testemunhas fiscais eleitorais para demonstrar que temos a maioria. Eles vão deixar? Eu duvido muito, né? Então, vendo esse cenário, onde o chavismo vai ser esperto para não abrir mão do poder, aí Diosdado Cabello, eu acho que ele vai aguardar, vai segurar, não vai enfrentar aos Estados Unidos sabendo que estamos em 2026, nos Estados Unidos vêm as eleições de meio termo, que são críticas para a administração Trump, porque se Trump perde a maioria no Congresso, os democratas vão tentar derrubar Trump de todo jeito, né? Os democratas se entendem com os chavistas. Aliás, tem vários intentos dentro do Congresso que já foram derrubados, com os aliados do chavismo no Congresso americano, tentando evitar a ação militar dos Estados Unidos no terreno venezuelano, né? Então, o jogo está tenso nesse momento. O chavismo vai jogar tudo, vai fazer de tudo para ganhar tempo. Isso é o que eles estão jogando nesse momento. Eles precisam de tempo para se manter no poder e normalizar a situação, né? Com essa normalização da situação, eles vão tentar enfraquecer a imagem da Maria Corina Machado e definitivamente barrer qualquer presença da oposição real no território venezuelano. Rodrigo, você tocou num assunto extremamente interessante, que é a questão do petróleo. Nós temos então a primeira atuação da retirada de Maduro da Venezuela, num ponto geopolítico, mas esse ponto geopolítico local traz consequências para o cenário mundial. O petróleo venezuelano, cerca de 80% do petróleo venezuelano é vendido para a China, que é o inimigo capital americano no que tange domínio econômico. Essa insegurança de mercado, porque o que se entendeu até aqui, que as empresas petroleiras norte-americanas atuarão fortemente, considerando a segunda nacionalização lá de 2007, né, voltarão a atuar fortemente dentro da Venezuela, modernizando os sistemas petroleiros, mas isso implica na insegurança desse cenário mundial, principalmente em relação à China. Como você enxerga essa remodelação? Bom, é muito importante para nós venezuelanos a recuperação da nossa indústria petroleira. Isso é o coração econômico da Venezuela das últimas décadas. Além do chavismo, o mercado petroleiro, a indústria petroleira, foi o que fez que a Venezuela fosse próspera, né? Que os americanos vão para a Venezuela a recuperar a indústria que foi destruída pelo chavismo, é uma notícia muito importante para nós. Nós temos que ver que, frente a tudo que está acontecendo no mundo, no qual os Estados Unidos têm interesse também, e se entende com os outros impérios, no processo de reordenamento mundial, a questão da Venezuela, o petróleo venezuelano é relevante. Então, vejam o que falou Putin, acho que foi ontem ou anteontem, não lembro agora, mas eu vi uma declaração dele, onde ele falou o que os Estados Unidos fizeram é ilegal, mas eles estão conservando seus interesses e isso é coerente. Algo assim eles falaram, né?
esse mesmo discurso serve para eles, né? Para validar o que eles estão fazendo na Ucrânia. Na Ucrânia, eles estão defendendo os seus interesses. Não é legal, é ilegal frente ao direito internacional, mas eles estão conservando os seus interesses. Então, nós estamos vivendo não a era do direito internacional, estamos vivendo a era dos impérios. Nesse sentido, frente aos conflitos que vão vir na frente, os Estados Unidos vão preferir controlar o fluxo do petróleo venezuelano que está indo para seus inimigos, para controlar como um mecanismo de pressão, um mecanismo de negociação, né? E controlando os outros mercados petroleiros, outros parceiros petroleiros, vejam a parceria que os Estados Unidos com Trump está fazendo no Meio Oriente, nesse sentido, a parceria de perto mesmo que estão fazendo com a Arábia Saudita, né? Isso também é relevante. Ou seja, o negócio da Venezuela, o fenômeno político venezuelano não está isolado do que está acontecendo no mundo. Então, nós temos que enxergar isso para nos entender a atuação dos Estados Unidos e quais são os interesses. Nós, venezuelanos, temos o dever político de encaixar os nossos interesses junto com os deles, né? Agora, nós queremos que a Venezuela seja um país democrático, um país livre. Ontem nós estivemos na Paulista, os venezuelanos que estamos aqui no estado de São Paulo, fomos a demonstrar aos brasileiros que sim, nós estamos de acordo com a captura do Maduro e também apoiaremos a captura da Delcy, do Diosdado, do Vladimir Padrino, porque eles fazem parte também do cartel dos Sois. Nós não queremos um país governado por narcos, né? E se os americanos querem o petróleo venezuelano, um governo democrático vai aceitar ajuda deles para a reconstrução da nossa indústria petroleira e com o maior prazer vamos vender petróleo para eles, né? Porque eles é o melhor mercado que nós temos na região. Primeiro porque está bem perto e segundo porque as refinerias deles fazem match com o nosso petróleo. É o petróleo pesado e as refinerias deles estão feitas para esse tipo de petróleo, né? Então é importante para nós ter os Estados Unidos como parceiro e um país que é democrático, é um país que tem liberdade de expressão, é um país onde nós queremos ter comércio, queremos ter uma atividade econômica com eles, né? Agora, entre iguais, Venezuela é um país, os Estados Unidos é outro país, nós temos recursos, eles têm interesses, nós temos interesses também. Então, é importante que nós transitemos para uma transição realmente democrática. E se os venezuelanos temos que demonstrar que precisamos poder de fogo superior ao chavismo no terreno para ajudar os Estados Unidos, ajudar as lideranças políticas a saírem dos narcoterroristas, pois nós vamos fazer o possível para conseguir essa força. Porque estamos falando do futuro das nossas famílias, o futuro da nossa nação, e nós queremos soberanamente ser parte do futuro de nossa sociedade. Rodrigo, meu medo, qual é o meu receio? A gente viu uma ação dos Estados Unidos aqui no Brasil com relação às sanções. A gente viu a Magnitsky acontecer, né, no dia 30 de julho. A Magnitsky tornou-se realidade no Brasil. E no dia 12 de dezembro, fomos surpreendidos com uma negociação onde mostrou o seguinte: olha, a gente não está muito preocupado com a democracia no Brasil. A gente não está muito preocupado se tem um tirano arrebentando com tudo no Brasil. A gente tem outros interesses, o objetivo não é a democracia, o objetivo são as terras raras, o JF, o Joesley e tal, e todos fomos surpreendidos. E isso fez com que a gente passasse a desconfiar de Trump. E eu entendo que é uma desconfiança natural, né? Gato escaldado tem medo de água fria, tem um ditado que diz isso aqui no Brasil. Porque a gente tomou um susto. Para um pouquinho. Então não é a democracia. A gente não está tratando de um opressor. A gente não está tratando de uma sanção a um violador de direitos humanos, que ele não deixou de ser um violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes, mas está sem a Magnitsky. Minha pergunta vai nesse sentido com relação à Venezuela. O objetivo é redemocratizar ou o objetivo está nas
terras, né, no que tem debaixo do solo venezuelano, ouro pra caramba, né, tá no petróleo, que a gente sabe que é a maior bacia do planeta. Vocês têm esperança nesse trabalho feito até aqui? Tem um cheiro de trabalho feito pela metade, tem um cheiro de trabalho que precisa ser completado do ponto de vista desses outros líderes que ainda não foram capturados, porque também, Roderick, me perdoe pela extensão da minha fala, o povo venezuelano está enfraquecido, porque tiraram toda a força, tiraram a energia desse povo, colocaram medo, prenderam, torturaram, mataram o teu povo, a gente sabe disso. Vai ter força para lutar? Trump vai, de fato, concluir a missão? Ou é só o petróleo, é só o interesse americano mais uma vez e passa longe a história de redemocratizar o teu país, Roderick? Obrigado, Pitoli. Você me fez lembrar aquele momento quando eu vi a notícia, né? E vendo também como estão sendo as negociações da Ucrânia, quando eu vi a notícia da Magnitsky, eu falei, se prepara, Venezuela, se prepare, né? Mas eu, vendo essa realidade, eu sempre me lembro do Diálogo dos Mélios, né? Que está escrito na história da Guerra do Peloponeso, que é escrita por Tucídides, né? Que aí fala o seguinte, palavras mais, palavras menos, quando os fortes se falam, os fracos sofrem, né? Os fracos nesse momento somos os venezuelanos que não temos poder de fogo no terreno. Então, quem estão dialogando? O Trump com os que têm o poder de fogo na Venezuela, que são os chavistas, os narco-chavistas. Eles estão falando porque eles são os que podem dialogar. O que temos que fazer nós, venezuelanos, que nós não temos a força agora, para entrar nesse diálogo, é ser mais fortes. Comecei dizendo no ano 26 que a palavra nesse ano será força. Nós temos que conseguir a força que se precisa para demonstrar que a maioria da população venezuelana está disposta a lutar, a combater pela nossa liberdade. Venezuela é um país sumamente orgulhoso no seu sentido nacional, na sua identidade nacional. Nós não somos um país de escravos, nós não somos um país domado, nós não somos um país dirigido, né? Nós somos uma pátria livre, nós somos uma nação livre. E nossa história é isso, é liberdade. A Venezuela libertou 5 países, os venezuelanos. Então, nós ser governados por um narco-chavismo é para nós uma desgraça e uma mancha na nossa honra e na nossa identidade nacional. Por isso, Pitoli, frente a essa situação que nós estamos vendo, nós não vamos chorar, nós vamos agir. Estamos agindo para ser mais fortes. E no momento em que sejamos fortes e podamos demonstrar que somos mais fortes que o chavismo no terreno, os americanos falarão conosco. Falarão porque seremos fortes. E aí o que queremos agora? Ser fortes para aproveitar esse momento histórico que estamos vendo. Porque nós não sabemos quanto vai durar também. Quanto tempo vamos ter o Marco Rubio como secretário de Estado? Quanto tempo vamos ter Trump como presidente dos Estados Unidos, né? Eles têm disposição de ajudar, mas nós precisamos também dar para eles os incentivos e as coisas que eles precisam para ajudar-nos. Porque senão, eles vão agir para frente da forma em que eles podem ajudar também ao processo político venezuelano. Ou seja, internamente nós temos que demonstrar que, como vou usar uma gíria brasileira, que nós somos os caras, né, da situação. Para vencer o chavismo e demonstrar que os criminosos nós podemos neutralizá-los, nós podemos tomar conta da situação nacional e garantir ordem e paz para que eles, os americanos, possam vir para a Venezuela, ir para a Venezuela e ajudar na reconstrução. A fala de Trump ontem foi clara nesse sentido.
quando um jornalista perguntou, mas o que vocês precisam? Ele falou, acesso total, acesso total. Precisamos entrar, precisamos pontes, construir caminhos, as estradas, tudo está estragado lá. Precisamos recuperar tudo isso, a infraestrutura. E é para isso. Porque você precisa deslocar caminhões, materiais, gente, pessoas. Os Estados Unidos, quando construíram a indústria venezuelana, eles construíram cidades ao redor disso. Escolas, estradas. Eles fizeram uma mudança realmente importante. Eles sabem o que têm que fazer. Agora, precisam dos venezuelanos dentro para que isso aconteça. Agora, o nosso objetivo temos que ser nós, os que acreditamos na liberdade. Não com os narcos. Os narcos vão jogar para os seus interesses, não para os interesses dos venezuelanos. Por isso que 9 milhões de pessoas fugiram. Por isso que nós temos 2.000 presos políticos agora. Por isso que eles prendem dissidentes, pessoas da oposição, e matam, desaparecem. Ou prendem as familiares dos opositores que estão no exílio, para eles ameaçar a essas pessoas e voltarem para a Venezuela para se entregarem, para entrar na cadeia, né? Então, a situação, para que mude realmente, tem que ser na medida em que nós, venezuelanos, consigamos ter a força que se precisa para neutralizar o chavismo em combate aberto, nos ter vitória, recuperar o nosso território, e o que estou falando aqui, o povo venezuelano apoiaria cegamente, com certeza 100%. E a partir daí dizer, recuperamos a nossa pátria, agora sim, meus amigos americanos, venham e vamos a reconstruir a nossa indústria petroleira e dessa forma ter a melhor parceria aqui na região com vocês. Agora, mas, de momento, a realidade que estamos vendo é isso. Roderick, perdão. E uma última questão, e aí puxando a sardinha para a nossa brasa aqui no Brasil, né? No exercício de futurologia, no campo do achismo, né? A gente sabe quem é Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, tomou uma alfinetada nesse final de semana, dizendo que, num post, salvo engano, do Cabello, né? De quem foi o microfone do Olavo, Pingo. Que teve um post, até a Globo News reverberou, dizendo não se meta com a Venezuela. Vocês viram isso aí, né? Chamou bastante atenção, não sei qual motivo, mas tem lá uma alfinetada em Luiz Inácio Lula da Silva. Eu, Roderick, vinha na defesa de que a captura de Maduro poderia trazer uma grave consequência à esquerda, né, no Brasil, acertando em cheio Luiz Inácio Lula da Silva, por conta do Foro de São Paulo. E eu continuo desejando que isso ocorra. Lembrando que o Cavarral, já na sua delação, na sua colaboração junto à Justiça Americana, deve ter falado muita coisa sobre cartel dos soles e concluiu-se, então, que era necessária uma ação dessa ali no sul do Caribe, enfim. Eu quero saber, nesse exercício de futurologia, Roderick Navarro, chegaremos em Lula? O Foro de São Paulo está comprometido? Lula pode ter medo? Porque o que a gente viu aqui no Brasil no final de semana foi um medo da esquerda, e acho que tem que ter medo sim, e ao mesmo tempo alfinetadas já vindo da Venezuela, dizendo, não se meta com a Venezuela. Qual a tua leitura sobre Lula e a esquerda em especial do Brasil? Bom, eu sou cientista político, eu não adivinho o futuro. Eu analiso a realidade de acordo aos fatos, né? Então, o que podemos fazer é isso agora. Então, vamos começar dizendo que o petróleo venezuelano foi fundamental para o Lula financiar o Foro de São Paulo na região, né? Isso foi um presente para eles. Todo esse dinheiro venezuelano bancou a esquerda por toda a América hispânica, né? E nós vimos o que eles fizeram. Qual é o projeto final do Foro de São Paulo? A legalização do narcotráfico. Pronto, esse é o objetivo final deles, né? Por isso que todos estão envolvidos na questão da corrupção, estão presos, estão envolvidos no crime organizado transnacional, enfim. A Venezuela era o hobby do crime organizado transnacional. E o que está acontecendo é importantíssimo na luta contra esse projeto que desgraça a vida dos americanos em todo o continente, né? Então, o que vamos ver? Que o petróleo não continuará indo para Cuba. E aí, Marco Rubio, muito inteligente, sendo filho de pais cubanos,
que ele tem um sentimento importante pela sua nação paterna, materna, né, de seus pais, aí ele quer acabar com aquela ditadura, né? O que vai acontecer na Venezuela é importantíssimo nessa agenda, né? E também será muito importante na vida política do Marco Rubio no futuro da Cuba, né? Mas isso é outra conversa. Por que estamos analisando isso? Porque vendo o impacto que a questão da Venezuela vai ter na região, obviamente isso vai ter um impacto no Brasil, né? Coisas que nós temos que tomar em conta no fenômeno político brasileiro em relação à questão da Venezuela. Em primeiro lugar, é importantíssimo, pessoal, é importantíssimo que as forças democráticas fiquem unidas. Se querem um processo de cooperação com os Estados Unidos, vejam o que está acontecendo nos outros fenômenos políticos. Os Estados Unidos vão falar com quem tenham poder dentro do território, quienes possam garantir os seus interesses americanos. Eles são America First. Agora, eles se entendem com pessoas que possam garantir seus interesses. Pergunta, como as forças democráticas podem, num diálogo de cooperação, né, entender os interesses dos americanos e garantir os seus interesses sem que isso vai contra os interesses nacionais. Ok? Nós, venezuelanos, já sabemos como enfrentar essa situação. Vamos ser mais fortes no território venezuelano, vamos demonstrar que podemos neutralizar o chavismo com as nossas próprias forças e, a partir daí, entrar em um diálogo concreto com eles. Os seus interesses são os nossos também. Perfeito. Agora, como isso entra aqui no fenômeno político brasileiro, é uma coisa que os partidos e as lideranças políticas têm que começar a debater. Precisam estar juntos nas eleições de 2026. Por quê? Porque essa é uma primeira demonstração de poder local. Se eles vão chegar ao poder, derrubam o Lula e ele sai e uma nova força política entra, para os americanos, os caras são vocês, os que vão chegar ao poder. São vocês os que vão garantir para eles os interesses no acesso das terras raras, no acesso no Itaipu, no acesso às reservas de água, acesso militar na região sul do continente, enfim, e outros interesses, né? Hoje o Lula está garantindo para eles isso. Vou falar coisas que, como analista político, como cientista político, às vezes é chato, mas as relações internacionais funcionam com interesses, não com sentimentos. Então, é importante a classe política que veja a política norte-americana dessa forma, controlar as expectativas de acordo com a população também, e as expectativas com os seus apoiadores locais. Por quê? Porque quando o realismo político se impõe, aí então as pessoas ficam frustradas. Mas não estávamos falando que isso iria acontecer se conseguíamos isso, mas está acontecendo outra coisa, né? Então, é importante controlar as expectativas, alinhar as expectativas com os objetivos a que querem ser alcançados de acordo à realidade local. Então, nesse sentido, eu vejo que se a oposição brasileira se fica unida frente às eleições que vão vir agora nesse ano, eles ganham as eleições, eles conseguem uma maioria importante no Senado e conseguem ampliar a sua força no parlamento, não tenham dúvidas que o Brasil vai tomar um rumo certo. Rumo certo em que sentido? Primeiro, vai conseguir acabar com essa questão da censura. Vai conseguir acabar com essa questão do autoritarismo do judiciário, porque terão os mecanismos para isso. Vai conseguir acabar com essa questão dos impostos que vão acabar com a vida empresarial e econômica do Brasil, através de derrubar todas essas leis que foram feitas pelo PT. E vão conseguir negociar direto com o Trump e sua administração, né? E também, se quiserem, eu acho que seria muito positivo, porque isso foi um sinal muito importante, tenho que lembrar, da gestão do presidente Bolsonaro, quando o chanceler Ernesto Araújo foi chanceler, ser parte outra vez do processo de mediação e resolução do conflito na Venezuela. Porque a questão venezuelana, por um tema de
segurança nacional é importante para a vida nacional do Brasil, porque todos os dias estão chegando 500 pessoas pela fronteira com Venezuela, por causa daquela situação. Se aquela situação se arruma, então em Roraima e na região norte, nós vamos ver como dizer, vai se normalizar a situação em relação aos serviços públicos e às demandas que ocasiona uma demografia maior de outro país que está chegando a uma realidade local diferente, né? Felizmente, o Brasil é o país, aliás, com as melhores políticas migratórias e é uma sociedade cristã de braços abertos que aceita, entende o que nós estamos vivendo e nos ajuda, nos dão as mãos para ajudar-nos a encontrar uma nova vida, coisa que não acontece em outros países, né? Então, e nesse sentido, é importante a questão da Venezuela. Agora, sendo esse o cenário que seria possível de acontecer nesse 26, se a oposição fica unida, analicemos os interesses da esquerda brasileira, né? Os militantes estão dizendo, fora Trump, esse petróleo é venezuelano, né? Mas vocês não vão ver a esquerda brasileira falando sobre o petróleo venezuelano e que é levado de graça para Cuba, né? E que é levado pelos chineses, pelos russos e pelos iranianos. Eles não estão falando disso. Isso sim é de boa, né? Mas se vai para os Estados Unidos, aí sim, nós estão roubando o petróleo. Essa primeira é a narrativa militante, isso não tem nada a ver, isso é irrelevante para nós venezuelanos. Por outra parte, os recursos do petróleo venezuelano para financiar a esquerda internacional e financiar o MST, por exemplo, e outros grupos de esquerda na região, acabou. Acabou. Essa é uma boa notícia para quienes acreditamos na liberdade e na democracia, né? Outra questão, não vão ter mais facilidades para o narcotráfico fazer os seus negócios no Caribe e deslocar as drogas para outras partes do mundo. Porque a posição geográfica da Venezuela era excelente para esse tipo de atividades criminosas. Você não vai contar mais com isso, né? E também não vão ter um outro país com essa posição geográfica na qual os interesses da Rússia, China e Irã, que são aliados da esquerda brasileira, possam ter sua maior presença e interesses. Porque o que a Venezuela garantiza para esses atores, o Brasil não pode garantizar, porque ainda no Brasil tem democracia, ainda no Brasil tem Congresso, ainda no Brasil vocês têm partidos políticos, tem deputados, tem um cenário de censura, tem um cenário de perseguição política, sim, mas a realidade, de fato, é que vocês têm partidos políticos, vocês conseguem derrubar leis se quiserem, vocês conseguem aprovar leis se quiserem, sim? Então tem algumas liberdades ainda, que isso seria um obstáculo importante para a esquerda abrir totalmente as portas para que os interesses daqueles impérios possam fazer o que quiserem com o Brasil, né? Uhum. Então, de momento, não é uma ameaça total para os Estados Unidos, como sim a Venezuela é realmente uma ameaça para a segurança nacional dos Estados Unidos. Então, Pitoli, eu acho que nesse cenário, eu sou otimista nesse sentido. A mensagem tem que ser de unidade. As coisas que geram divisões, as brigas internas, não é momento para isso. O mais importante é o Brasil. Está muito perto de pôr fim, finalmente, ao pior governo que já tive o PT em toda a história do PT, mas também em toda a história do Brasil. Esse tem sido o pior governo de todos. Assim que tem uma chance importante, é se unir e enfrentar esse fenômeno político. E, uma vez que tenha de novo a direita volte ao poder, a recuperar a nação, aí sim, entrar em um diálogo direto com os Estados Unidos, em defesa primeiro dos interesses brasileiros. Uhum. E, com base nisso, na mesa, aí sim, os norte-americanos poderão ter uma conversa de iguais, entre iguais, para eles levar para frente também seus objetivos. Porque o Brasil é o Império do Sul, é o seu destino ser o Império do Sul. E tem que dialogar com o outro império que é do Norte, né?
Então, é importante que esse Brasil imperial volte a viver, volte a renascer e se posicionar na América do Sul. Eu tenho muitas expectativas de que isso aconteça, porque no desenvolvimento do fenômeno político venezuelano, seguramente a Venezuela querrá, nós queremos sim, ter um relacionamento muito mais perto do Brasil, que com os Estados Unidos. Pela questão geográfica, mas também pela questão cultural, pela questão econômica e por outras coisas. Então, Pitoli, sim, eu sou otimista, vendo o que vai acontecer no Brasil 26, e tomaras que, sim, nós podamos ver um novo governo de direita no Planalto. Este, o cientista político venezuelano querido Roderick Navarro conversando conosco. Roderick, muitíssimo obrigado. Espero vê-lo aqui trazendo outras boas novas da tua terra. Querido, uma ótima semana e um feliz ano novo, Roderick. Obrigado, Pitoli, pela oportunidade, de novo, por dar essa chance de falar para os brasileiros do que está acontecendo na Venezuela. E aproveito para mandar um abraço a você, do Padre Kelman, que está assistindo agora aqui o programa e gosta muito de vocês. Um abraço. Um forte abraço dele e também da minha parte.